A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de quarta-feira, 3 de setembro de 2025, tem como título: A necessidade de pregar o Evangelho. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz assim: Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Queridos, esse texto de 1 Coríntios 9,16 é uma passagem aí muito importante da Bíblia Sagrada, pois fala sobre a necessidade de pregar o Evangelho. Nela aqui, queridos, o personagem principal, no caso o apóstolo Paulo, ele se mostra humilde diante da sua missão de pregar a palavra de Deus, reconhecendo que não pode se orgulhar disso, pois essa é uma tarefa que lhe foi imposta. Essa passagem então mostra que a pregação do Evangelho é uma responsabilidade que deve ser levada a sério, que não deve ser encarada como uma forma de se vangloriar ou até de buscar reconhecimento. Ao analisarmos aí mais profundamente esse texto sagrado, nós podemos perceber que ele está relacionado com outros trechos da Bíblia Sagrada que falam também sobre a importância de pregar o Evangelho. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus diz aos seus discípulos para irem e pregarem o Evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele promete o Espírito Santo aos discípulos, para que eles possam ser suas testemunhas em todo o mundo. Já em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo diz que é preciso pregar o Evangelho para que as pessoas possam ouvir e crer na palavra de Deus. Portanto, queridos, essas passagens bíblicas mostram aí claramente que a pregação do Evangelho é uma missão que foi dada aos cristãos e que eles devem levar isso muito a sério. Além disso, elas também mostram que essa tarefa não é algo que deve ser encarado com orgulho, ou até com vaidade, mas sim com muita humildade e responsabilidade. Uma outra passagem que complementa o versículo de 1 Coríntios 9,16 é 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, que diz assim: Pregue a palavra, insta tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Essa passagem mostra que a pregação do Evangelho não deve ser algo esporádico ou ocasional, mas sim uma tarefa constante e perseverante. E por fim, queridos, podemos concluir que a passagem de 1 Coríntios 9,16 também é um lembrete muito importante para os cristãos sobre a responsabilidade que eles têm de pregar o Evangelho. Ela mostra que essa tarefa não deve ser encarada com orgulho ou vaidade, mas sim com humildade e responsabilidade. E além disso, ela também nos lembra que a pregação do Evangelho é uma missão constante e perseverante, que deve ser levado muito a sério. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.